Muito bem, agora aqui recebo um e-mail do Tiago Benner Ricardo. É muito simpático, mas com uma argumentação aqui contra o que eu disse no meu artigo, O Deus dos Palpiteiros. Como é um sujeito muito educado e é meu leitor usual, tá certo? Mereceria uma resposta até mais meticulosa do que eu posso dar aqui. Tá certo? Mas ele diz: tive a impressão de que o senhor imagina que os ateus devem ou querem provar algo, mas isso revela um equívoco. Os ateus afirmam que a existência de Deus não está provada. Não afirmam que está provada a inexistência de Deus. Em qualquer argumento, o ônus da prova está do lado de quem faz a afirmação. Se uma pessoa afirma ter inventado um dispositivo antigravidade, não cabe a outro provar que tal coisa não existe. Olha, isso aí. Primeiro você está confundindo, Tiago. Isso é falta de prática. Você está confundindo a estrutura interna do argumento, que é o que realmente vale, com a sua expressão verbal. Quando se diz não está provado, quer dizer, não está provada por meios científicos, e estes meios científicos são considerados o único meio de prova válido. E aquilo que não está provado por meios científicos se torna automaticamente mera opinião pessoal subjetiva. Então, o que se visa com esse argumento é invalidar a própria opinião religiosa. Quer dizer, a sua opinião não pode ter validade pública. Tá? Tem que ser apenas uma opinião privada. Esse é o objetivo. Tá certo? Ora, então, em primeiro lugar, esses métodos científicos reconhecidos para discutir esse assunto não vale nada. A ciência não tem a condição, tá certo? Nenhuma ciência tem a condição de julgar esse assunto. É exatamente isso que eu estou falando. Quando eles alegam, seja que Deus não existe, ou seja que não existem provas, eles estão mentindo nos dois casos. Pois é exatamente isso que eu estou dizendo. O Deus da Bíblia é definido como Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tá certo? Não como um ser externo que criou o universo. Se ele está definido como onipotente, onisciente, onipresente, você tem que oferecer provas, tá certo? De que você tem que, aliás, impugnar provas da existência disto, e não de um outro Deus concebido à sua própria imagem e semelhança, que é exatamente o que essa gente faz. E, em segundo lugar, Tiago, não é verdadeiro dizer que eles não querem provar nada. Quando você fala os ateus, você está se referindo a você mesmo. Por quê? Richard Dawkins, Daniel Dennett e outros afirmam taxativamente a inexistência de Deus. Quer dizer, eles não estão apenas dizendo, não existem provas. Aqui não existem provas científicas da existência de Deus, aí todo mundo sabe. Mas me dê uma prova científica de que Daniel Dennett, do Christopher Hitchens, ou Richard Dawkins têm uma consciência. Não há prova nenhuma disso. Não há nenhuma prova cientificamente válida de que essas pessoas tenham uma consciência, de que elas não sejam apenas máquinas ou bichinhos, tá certo? Agindo por um reflexo condicionado. Então eu não sou obrigado a aceitar a humanidade de nenhum desses. Nem mesmo no sentido biológico. Quer dizer, que história é essa? Quer dizer, no caso, primeiro, eles estão querendo provar alguma coisa, sim. E segundo, os métodos que eles usam para dizer que não existem provas, quer dizer, distorcem completamente a discussão. Por quê? Qual é a prova ou ausência de prova? Presta atenção. Eu digo que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. É claro que ele não pode ser sequer concebido como objeto externo. Se ele está onipresente, você não pode se destacar dele para observá-lo de fora. Então, qual é o método, o único método possível de você saber se existem ou não existem provas da inexistência de um ser assim definido? Só há um único método. É o método do aprofundamento na autoconsciência. Porque você está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo apóstolo. Portanto, somente através do aprofundamento da autoconsciência é possível colocar o problema em discussão. Se não faz isso, é uma tolice dizer que não existem provas. Não existem provas da existência de um Deus externo, de um Deus coisa, que é, vamos dizer, uma coisa maior que criou outra coisa menor. Não existem provas disso, mas essa colocação é precisamente pueril. A colocação que o pessoal faz é pueril. Agora,
você dizer que o ônus da prova está do lado de quem faz a afirmação, tá certo, só que é o seguinte, a existência de uma entidade onipresente, onisciente e onipotente está dada pela simples existência da realidade. Não é uma coisa que seja contestável. Tá certo? A não ser que você prove, tá certo? Que não existe consciência dentro da realidade, que não existe autoconhecimento. Se existe autoconhecimento numa única pessoa no universo, existe autoconhecimento no universo. Dá para entender ou não? Se você pode dizer a palavra eu, com alguma consciência de causa, é porque isso existe dentro do universo. Agora, você que tem que provar que essa possibilidade de autoconsciência só existe em você e não no resto. É uma coisa que não faz o menor sentido. Para que exista, presta atenção, autoconsciência em você, é necessário que exista autoconsciência no universo. Dá para entender ou não? Se essa autoconsciência se atualiza mais efetivamente em alguns seres do que em outros, isso não quer dizer que ela não esteja presente em parte alguma. Porque no mais simples ato de conhecimento, quando você olha e vê uma pedra, na hora que você vê uma pedra, a pedra está lhe passando alguma informação. Está lhe passando informação sobre a presença e a estrutura e as propriedades dela. Tá certo? Se você disser que essas propriedades não são inteligentes de maneira alguma, que ali, é a mesma coisa que você dizer, ali não há nenhuma informação. Há apenas a presença inerte de um corpo. Eu digo, mas se a presença inerte de um corpo, no qual não há inteligência alguma, como é que você pode estudar a estrutura da pedra, meu saco? Eu, modestamente, eu acho que as pedras entendem muito mais de mineralogia do que todos os mineralogistas do mundo. Então, quer dizer, o conjunto enormemente complexo das leis mineralógicas está gravado na realidade. Então, você tem ali uma espécie de autoconsciência em estado passivo que se atualiza quando você toma consciência dessas coisas. Assim como em você mesmo. Dentro de você mesmo, tá certo? Existem partes que são autoconscientes neste momento e outras partes que são autoconscientes em modo latente. Quando você percebe uma alteração qualquer no seu organismo, tá certo? Essa alteração só é percebida a partir do momento em que acontece, tá certo? Mas a capacidade de ela tornar-se consciente já está lá, senão jamais se tornaria consciente. Quer dizer, aquilo que é real já era possível antes de ser real. Senão jamais aconteceria. Então, quando se diz que Deus é onisciente e onipresente, ele não está presente sob a mesma modalidade, com a mesma intensidade em todos os lugares. Tá certo? Senão, nós poderíamos, por exemplo, canonizar um gato. Você está entendendo? Então não é disso que se trata, você está fazendo uma confusão. A existência de onipresença e onisciência é uma coisa autoevidente. E aquele que levanta a objeção, ele diz, não existe isso aí. É esse que tem que provar. Note bem, quando você dizer que o ônus da prova pertence àquele que faz a afirmação, você está dizendo uma coisa tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda que você nem tem ideia do que está falando. Primeiro, toda e qualquer prova repousa em alguma premissa e assim recua indefinidamente até você chegar em premissas que não são provadas, mas são autoevidentes. Tá certo? Quer dizer, o primeiro sujeito que percebeu, por exemplo, o princípio de identidade, já que uma coisa é ela mesma e não outra, teria que provar isso, meu filho. Todas as provas dependem disso. Se o ônus da prova cabe a quem faz a afirmação, a primeira afirmação não poderia jamais ser feita. Isso tornaria impossível o raciocínio humano. O que você falou é uma absurdidade tão descomunal, mas tão descomunal. E eu sei, você não falou por mal, você falou pura falta de prática. Não, meu filho, o ônus da prova cabe a quem contesta. Tá certo? Não a quem faz a afirmação, porque acreditar na existência da realidade, acreditar na identidade das coisas, então, é uma coisa espontânea do ser humano. Se você contesta, você é que